Em todo canto do Brasil, por trás de cada estrada de terra, de cada rio silencioso, cada casinha de madeira antiga, existe um costume que ninguém explica, mas que todo mundo respeita. São rituais passados de geração em geração para afastar assombrações, para encontrar desaparecidos, ou lidar com assombrações, ou simplesmente lidar com o inexplicável. Hoje eu vou começar a te levar para o lado oculto das tradições brasileiras. Se ajeita aí, apaga a luz e vem comigo descobrir um pouco dos rituais, das superstições, simpatias mais sinistras, misteriosas e folclóricas do nosso Brasil. Olá, meu nome é Rogério e esse é o Sem Tempo contando as melhores histórias. Se inscreva, curta, comenta, deixa lá nos comentários suas sugestões. Qual superstição brasileira você acha mais interessante? Qual simpatia ou qual costume, hábito que você viu pessoas, sejam seus familiares ou pessoas próximas a você fazendo e deixou você muito intrigado, que eu quero trazer nos próximos vídeos dessa playlist que eu estou começando hoje aqui com vocês. Também deixe lá suas sugestões, relatos, o que você quiser, beleza? Considere ser um membro desse canal, é um cafezinho ou é um lanche, você me ajuda muito, muito, muito. Muito obrigado aos atuais membros desse canal. Vou começar contando a minha experiência com a simpatia barra superstição, costume que eu vou contar aqui hoje, que é o tema do vídeo de hoje, tá? Bom, eu tinha mais ou menos uns 9 ou 10 anos. E em uma das raras vezes assim que minha mãe falou: tá bom, vai lá, faça o que você quiser, ela deixou eu ir jogar bola e também assistir uma aula lá de defesa pessoal, uns bagulho meio maluco lá. E deixou eu solto, porque geralmente meus pais não deixavam eu me afastar muito de perto de casa. Sempre tinha que estar por ali, ou estar com alguém mais velho conhecido deles, enfim. E eu fui num bairro que era muito próximo ali do bairro que eu morava, só que já era um bairro muito mais rural que o meu. O meu, assim, tinha umas ruas lá, tinha umas casas, e aí ao lado das casas tinham chácaras, e ele ia cada vez ficando mais rural até virar sítio, né? Até chegar num bairro que era só sítio. Esse bairro não, esse bairro meio que acabava a cidade tradicional ali, né? Acabava uma vilinha e já virava um monte de sítios, chácaras. E ele tinha um açude, onde tinha um pesqueiro e também tinha meio que uma parte que eles pegavam água para lavoura, coisa do tipo, né? E eu fui, tava lá por perto nesse dia. Passei o dia lá, fui jogar bola com os amigos. Aí fui nessa aula de defesa pessoal com o professor de educação física lá de uma das escolas que eu estudei e tal. E beleza. No final do dia, voltando com. Acho que eu tava com dois ou três amigos da escola. E um morava no mesmo bairro que eu, o outro morava num bairro do lado e o outro morava num bairro depois do meu. Então a gente estava voltando junto, já era final de tarde, já estava começando a escurecer. E aí a gente viu, a gente estava passando por essa estradinha de terra, voltando para a principal, a gente viu o giroflex, né? A gente viu as sirenes, aquela luz vermelha e azul, branca, piscando de longe. Tava bem próximo da gente, curioso, né? Molecada meio sem ter o que fazer, quis ir lá ver. E fui eu lá e os meus amigos olhar aquela situação. Como eu comentei, era um açude, uma parte que represava ali o rio e virava um açude, também virava uma parte ali de represamento mesmo, não sei qual que é o termo correto que se fala, onde segurava a água ali para as atividades ali e também para contenção, para a água não ir muito forte para baixo lá por causa das casas que tinham no outro sentido. E o que tinha acontecido? Não era um carro da polícia, como a gente imaginou. A primeira coisa que vem na cabeça é: tem polícia ali, deu algum BO, é briga, né? Essas coisas assim que você vê em muita vila, em bairro, assim, uns caras saindo mão com o outro, ainda mais um pesqueiro ali, pode ser que o cara tenha bebido, alguma coisa do tipo, mas não foi isso. O que aconteceu era um giroflex do carro do resgate, do bombeiro, e uma pessoa tinha se afogado. Não lembro bem a história, o que aconteceu com essa pessoa que ela se afogou. Vagamente, vagamente, assim, tentando lembrar mais ou menos, eu acho que ela comeu demais, ela comeu e ela estava pescando e aí ela foi lá e comeu uma porção, bebeu e tudo mais e foi nadar e provavelmente teve uma congestão, passou mal. Eu lembro que era isso, que ela tinha passado mal porque ela tinha comido e aí estava no meio do açude, no meio do rio e não conseguiram salvar ela. Quando viram ela,
ela já estava se afogando, né? E ela tinha ido lá parar no fundo do açude, não era um açude tão grande, mas já era um açude já com mata de um lado, com, sabe, já tinha um certo dificuldade ali, enfim. Fora que a galera também que estava ali por perto não estava preparada para aquela situação. Aí tentaram, num primeiro momento, resgatar a pessoa ali, mas a pessoa afundou quando se afogou. E aí, nessa, chamaram um bombeiro. O bombeiro também meio que estava procurando ali, tentando localizar, só que já estava escurecendo. Lembro que o bombeiro estava com uma certa dificuldade ali por causa da iluminação e tudo mais. Eles estavam com as lâmpadas, com o barquinho deles ali e tudo. Com barquinho não, com aqueles barco inflável mesmo, eu acho que se fala assim. Eles estavam ali se organizando para tentar localizar o corpo da pessoa. Só que nesse momento, uma das pessoas que morava ali por perto, um senhor, bem senhorzinho assim, sabe? Que a gente sempre estava acostumado a ver ele para cima e para baixo ali nos botecos da vida ali, das vilas que a gente morava. Ele chegou e pediu licença pro bombeiro e falou que queria ajudar. E o bombeiro falou, tudo bem, desde que o senhor não entre na água, né, e não fique perto aqui, não atrapalhe, o senhor pode ajudar. Ele falou, não, não, ó, eu vou fazer isso aqui e vocês vão achar mais fácil onde está o corpo da pessoa, sem precisar, né, muito trabalho. Tô vendo aí que vocês estão tentando entender para que lado pode ter ido, mas isso aqui vai mostrar para vocês certinho aonde o corpo foi parar. E aí eu e os meus amigos olhando aquela situação, ele pegou uma panelinha assim, era tipo vou chamar assim de um pote, só que era uma cumbuca assim, eu não sei se era um alumínio, se era um ferro, era alguma coisa assim, sabe, não era de plástico. E ele colocou uma vela em cima, uma dessas velas de missa mesmo, essas velas brancas assim, vela de cemitério mesmo. Acendeu a velinha na beira do rio assim, agachadinho, eu me lembro dessa assim, sabe, cena de filme na minha cabeça. Cena de filme. E ele acendeu assim, pingou ali, fixou a vela no potinho ali e só empurrou, sabe? Tipo, sem muita cerimônia, ele só fez assim, né? E o potinho foi pro açude. E ficou todo mundo olhando aquela situação, né? Aquela, sabe? E aí um ou outro já comentou ali que putz, isso daí é milenar, isso daí é isso daí é aquilo, isso daí meu pai já falou, isso daí fazem muito lá na Amazônia. Todas essas conversas que já, aquele burburinho que já dá naquele momento. E todo mundo assistindo como se fosse um filme mesmo. E eu lembro do pote ir, girar e girar, ali mais ou menos no meio ali do açude, da represa, e aí ele desce mais um pouquinho e ele para, assim, sabe? Num canto, já pro lado que era só mato, assim, que era floresta mesmo, mata ciliar, sei lá. E ele fica lá um tempo, né? E aí o velhinho que fez isso falou pros bombeiros, é lá que vai estar o rapaz, né? É lá que vai estar. E beleza, e aí foi questão de minutos, assim, o bombeiro botou fé no que ele falou ali, pegou o barquinho dele lá, um bote inflável, bote, né? Lembrei o nome agora. Pegou o bote inflável dele que estava num canto ali que ele tinha acabado de voltar e foram até lá, pularam na água lá, tal, fizeram todo o procedimento assim, né? Não vou descrever aqui com todos os detalhes para vocês, mas eles encontraram um corpo que tinha ficado preso lá embaixo, acho que por causa de galho, alguma coisa assim. Eu lembro que depois isso virou assunto, né? Umas 2 ou 3 semanas a galera ficava comentando sobre isso. E aí trouxeram o homem já, infelizmente falecido, pra cima e tal. E tiraram ele de lá, né? E eu e os meus amigos a gente voltou pra casa falando, caramba, né? A vela que encontrou o homem, né? E aquilo ficou muito tempo na minha cabeça, né? E aí eu lembro que eu cheguei em casa, aí a minha mãe estava assistindo uma dessas novelas das 6 de época aí, o Chocolate com Pimenta, ou alguma coisa do tipo assim. E aí falei pra minha mãe e essa ponta aqui vai levar pro nosso próximo vídeo, tá? Próximos capítulos de Sem Tempo. Aí a minha mãe olhou pra mim e falou assim: o que que aconteceu? Aí eu contei pra ela, ela não tinha prestado atenção, né? Que ela tava lá vendo a novela, né? Aí eu falei: mãe, acabei de ver isso, tal, 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 tal. Aí você viu o homem vir lá na beira do rio e ver a vela e isso. Aí minha mãe: ah, moleque, você não pode ficar vendo essas coisas e tal. Já, sabe, tipo, deu uma leve bronca em mim. Contou pro meu pai que também deu uma bronca em mim, falou que não era pra eu estar lá aquele horário, já era pra eu ter voltado antes e tal, 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 tal. E beleza. E aí o que aconteceu no outro dia, que isso vai ser uma coisa que a gente vai conversar num próximo vídeo sobre superstições, sobre costumes, simpatias, etc e tal. No outro dia minha mãe levou eu numa benzedeira que ela sempre me levava lá
E aí ela explicou que eu tinha visto aquela situação e a benzedeira fez um panelão de água assim, sabe, bem grandão, pra tirar mal olhado, mal agouro, mais um negócio assim e tal, e começou a mexer lá e fez um negócio esquisito. Mas isso vai ser pro próximo vídeo com essa mesma temática que eu vou contar pra vocês. E aí foi isso, basicamente foi isso, sabe? Foi quando eu tive o primeiro contato, e aí foi quando eu conversei com a minha mãe, conversei com outras pessoas, e assim vai, assim vem, e assim foi. Agora eu vou explicar pra vocês mais ou menos assim um lado mais, não sei se eu posso falar científico, mas um lado mais realista daquela situação. Por que que a vela realmente pode encontrar onde está o corpo da pessoa afogada. E vou também falar para vocês o porquê de um lado sobrenatural isso poderia acontecer, tá? Vamos começar pelo lado chato, né? Que é o lado realista, o lado científico. O que eu entendi com algumas pessoas é que a vela ela simplesmente pode seguir a correnteza daquele lugar, o movimento que a água faz, e esse movimento não pode ser simplesmente só a descida, o rumo que a água tem, né? A correnteza natural. Ela pode ser também mudada conforme o relevo do lugar, conforme a sujeira do rio, conforme bicas de água que tem por um lugar ou outro, uma nascente, alguma coisa que pode provocar uma movimentação e uma distorção do caminho natural da água, mas também muito em relação a relevo, em relação à sujeira da água. Então, quando você coloca o pote, não é porque é um pote com uma vela. A questão da vela eu já chego lá, mas é um pote que se você jogar no rio, ele vai seguir um certo caminho que seria o mesmo caminho que qualquer outra coisa, um corpo, um objeto qualquer, uma coisa assim do tipo, poderia seguir também, sabe? Porque teoricamente vai boiar e vai para aquele rumo, né? Aí essas questões de afundar e depois emergir e tudo mais, a gente vai começar a entrar em outros tópicos aqui que não é o tema desse canal. E é isso. E a questão da vela é que a vela, os mais velhos usavam a vela para, tipo, em tempos antigos, né? Não só chamando as pessoas de velha aqui, mas nos tempos mais antigos, porque não tinha uma iluminação artificial igual a gente tem hoje. A gente tem refletor aí que se você liga vira dia, dependendo do lugar onde você ligar, né? Então, naquela época não tinha isso. Tinha um ou outro lâmpada artificial, uma lanterninha, um farol, um farolete, alguma coisa assim, ou farol do próprio carro, igual os bombeiros estavam fazendo aquele dia, que clareava. A vela era um guia, né? Então era uma luz que levava a pessoa até lá e tinha esse costume. Agora, tentei explicar mais ou menos para vocês como que isso realmente pode acontecer, né? Num ponto de vista mais realista, cético e tal. Vamos para um ponto mais sobrenatural. É muito comum, em muitos lugares do mundo, não só do Brasil, você ter uma certa. Você ter um certo respeito e você ter uma certa relação com o rio, com a natureza, com a mata, aonde você estende a mão dizendo eu sou amigo, né? Dizendo eu te respeito, dizendo Tó, eu quero o seu bem, eu vou, a gente tá junto nessa, mais ou menos isso, sabe? E isso vale para um monte de coisa, a gente pode, eu vou ter um vídeo sobre essas superstições, simpatias, etc, onde eu vou contar um pouco mais dessas coisas assim que são até um pouco de oferendas, um pouco de presentes, um pouco de coisas que as pessoas deixavam nas matas e nos rios. Em alguns lugares do mundo e do Brasil era muito comum associar que quando você queria ter uma pesca, você queria ter uma boa navegação, alguma atividade ali no rio, eles faziam barquinhos e colocavam os presentes, as oferendas ali e soltavam no rio também, enfim, para que os espíritos, para que o próprio rio, a entidade ali do rio em si, ajudassem as pessoas. Estou explicando isso de uma maneira muito vaga para vocês, porque ao longo dos vídeos aqui do Sem Tempo a gente vai se aprofundando e falando de outros detalhes. Mas basicamente isso. Então já era um costume você entregar algo para o rio. Então tudo que você coloca na água é tipo para a água responder com algo em troca ou com uma resposta daquele momento. A questão da vela, o que eu ouvi falar e conversando com muitas pessoas, inclusive conversando com pessoas que vivem até hoje ribeirinhos, né, que vivem até hoje dos rios lá na Amazônia, no Pantanal, em vários lugares que eu visitei, no sul também, no Paraná, em Minas Gerais, conversei com muitas pessoas, Mato Grosso, enfim, viajei o Brasil inteiro e sempre conversando com as pessoas. A questão da vela é que a vela, a luz e a intenção dela, ela vai atrair o espírito, a alma, ou como você queira chamar aquela energia.
Então, se realmente a pessoa se afogou ali e existe alguma coisa a mais e ela de alguma forma pode estar presa ali naquela situação, naquele com o corpo, com tudo mais, eles acreditavam que tipo ela a energia dela, a força do espírito dela poderia puxar até a vela até o sentido ali. Ou a própria entidade do rio poderia guiar, sabe, literalmente guiar aquele barquinho e deixar ali em cima. A entidade do rio que eu falo, porque daí a gente pode entrar em várias entidades, lendas, etc. Mas basicamente isso. Então a vela ela ia ser atraída pelo aquele espírito que estava preso ali, ou o espírito da natureza, do rio e das entidades que ali habitam também iam puxar ela até lá. Basicamente isso. Se você jogar na internet, pesquisar, você vai ver várias e várias e várias histórias e vários vídeos de pessoas fazendo isso até hoje. E na grande maioria das vezes dá certo, podendo não ser o fator realista que eu falei aqui para vocês, o fator cético, que simplesmente ela seguia pela correnteza ali, pelo caminho da água ou por esse fator mais sobrenatural que eu tenho para contar para vocês. E para completar, né, porque esse é um canal de relatos, onde a gente também conta muitos e muitos e muitos causos, eu tenho uma última história para fechar aqui, um último caso para contar para vocês, que certa vez, numa dessas minhas viagens aí pelo Brasilzão todo, conversando com amigos pescadores que gostavam de pescar e tudo mais, um deles me contou, né, uma das pessoas com quem eu trabalhava, que tinha um certo lugar que ele não ia mais pescar entre a divisa do Brasil com a Bolívia, porque muitas coisas estranhas aconteciam lá, sabe? Muitas coisas estranhas. E aí eu vou trazer mais relatos dessas situações, e aí eu tenho que fazer um vídeo mais focado até em ufologia, porque ele me contou muitos casos que estão relacionados com luzes no céu, com coisas no céu seguindo eles e tudo mais, assim, quando eles iam pescar lá. E, enfim, e daí eu posso falar até um pouco da superstição da região, de toda que tem ali entre essa fronteira Brasil-Bolívia ali. E numa dessas que ele estava pescando lá, quando ele já estava de saco cheio de pescar lá e ver coisas e situações esquisitas, e ele estava um dia lá já cansadão, já estava, tipo, tava numa exaustão, e ele já tinha entendido que ali não era um lugar muito bom, porque ele passava muito cagaço, ele era uma pessoa que não sabia lidar muito bem com aquele tipo de situação. E tava ele, o cunhado dele, mais o sogro dele, mais não sei quem lá. E eles estão já meio que arrumando as coisas, já encostando o barco ali para deixar de pescar, para já pegar o rumo ali do rancho para descansar. E eles veem uma pessoa andando dentro do rio, só que do outro lado, segurando uma vela na mão assim, sabe? E a pessoa ela tava andando e tipo puxando a correnteza com uma vela na mão assim. E aquilo foi uma coisa que marcou muito, e muito, e muito, e muito, e muito ele, sabe? Muito, tipo, ele e as outras 4 ou 5 pessoas que estavam com ele ali, sabe? Que estavam nesse rio pescando, na fronteira ali entre Brasil e Bolívia. Eles viram um homem dentro da água carregando uma vela na mão, assim. A vela era uma. Sabe? Ele segurava a vela na mão e andando, sabe? Com o rastro da água, assim, batendo nele e vindo e tal. E eles olharam aquela situação e do mesmo jeito que ele apareceu do nada, passou e andou alguns metros na frente deles assim, ele sumiu no horizonte, a vela se apagou e sumiu. E aí conversando com pessoas que moravam ali na região, né, pessoas que eram ali, né, que eram dali, essas pessoas contaram para ele, pro sogro e pro cunhado dele, que diziam que aquilo lá era o espírito, o fantasma, assombrações de pessoas que foram se afogaram, que se foram ali naquele rio e que tentaram encontrar elas e que infelizmente não encontraram elas e que às vezes era normal uma ou outra pessoa acender uma vela, algo do tipo assim, em memória dela, e essas pessoas vinham buscar essas velas, entendeu? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo, falando de superstições, de simpatias, crenças e tudo mais. Vou melhorar muito, 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 muito mais. Muito ele e o canal. Conto com a colaboração de vocês para fazer esse canal crescer cada dia mais. E logo, logo aí, quem sabe aí eu poder me dedicar mais aos roteiros, poder me dedicar mais às histórias. Eu tenho muita história separada aqui, vocês não têm ideia. Só de relatos meus, assim, que eu fiquei 4 anos trabalhando viajando, sabe? Foram mais de 230 cidades que eu trabalhei. Eu fiz 2 mochilões de... Um dos mochilões que eu fiz fiquei 45 dias viajando, passei
pelo Paraguai, pela Argentina, pelo Uruguai, pelo sul do Brasil. Outro mochilão que eu fiz foi subir no litoral aqui, passando o litoral norte de São Paulo, entrando no Rio de Janeiro. Também fiquei, eu acho que, uns 20 dias viajando, só mata, só coisa assim. Enfim, eu tenho muita história para contar para vocês, da minha infância e tudo mais. Só que hoje me falta um pouco de tempo, né? Sem tempo para pegar essas histórias, separar, arrumar elas, roteirizar de um jeito bom assim para vocês, porque hoje é aquela coisa, ainda sou CLT, ainda tenho o meu trabalho, a minha família, a minha rotina e tudo mais. E aí meio que eu tô fazendo o que eu consigo fazer, entregando para vocês um pouco dessas ótimas histórias, mas um dia elas serão melhores ainda, como é o slogan, né? Como é o bordão desse canal, é contando as melhores histórias, e elas vão chegar, elas vêm, elas vão vir. Me ajude se inscrevendo, curtindo, comentando, deixando lá nos comentários sugestões, hypando esse vídeo, se possível tornando-se membro. E é isso. Se perdeu um dos últimos vídeos, eles estão aparecendo aqui. Até o próximo. Domingo tem mais vídeos, sempre quintas-feiras e domingos às 20 horas nesse canal, sem tempo. Tamo junto, é nóis, valeu.